Vamos ler o que diz o Evangelho de João, capítulo 18, versos 33 ao verso 38, que dizem assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu fizeram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Pai, de todo o nosso coração, pois reconhecemos que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, e que o Teu Filho é quem o revela a todos nós. Nós te bendizemos porque agora sabemos em quem cremos, e assim podemos caminhar firmes nessa certeza de que não há ninguém semelhante ao Senhor, nem nos céus, nem sobre a terra. Nós te louvamos porque o Senhor nos amou e pelo Teu Filho nos resgatou das trevas para o reino que o Senhor mesmo confiou ao Teu Filho. Nós te louvamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, que nos convence das verdades reveladas pelas Escrituras e nos guia, nos conduz segundo a direção que o Senhor mesmo estabeleceu para cada um de nós. Abençoa, sim, Pai, a nossa vida, dá-nos cada vez mais confiança na Tua Palavra e a certeza de que estamos andando na verdade. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos maiores desafios que a igreja enfrenta hoje não é responder a pergunta que muitos fazem, o que é a verdade, mas como elas querem receber a verdade. Todos nós interagimos uns com os outros e frequentemente nós lidamos com estas dificuldades ao pronunciarmos uma verdade e o outro entender de uma forma totalmente diferente. As pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir aquilo que elas precisam muitas vezes ouvir, mas elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E à medida que a nossa sociedade se torna cada vez mais sofisticada, ou seja, corrompida por raciocínios lógicos que produzem falsificações da sua própria realidade, nossa pregação sobre a verdade da palavra de Deus se torna cada vez mais rejeitada. Não foi em vão, não foi sem motivo, que o apóstolo Paulo orientou o pastor de Éfeso, pastor Timóteo, com as seguintes palavras, no capítulo 4, versos 3 ao verso 4 da segunda epístola, dizendo: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Estamos em um período da história conhecida como pós-modernismo. Trata-se de uma visão de mundo que se tornou proeminente na cultura ocidental a partir dos anos 60. E esta cultura, essa maneira de enxergar o mundo é marcada pela desilusão e pela desconfiança em relação aos ideais do modernismo, como, por exemplo, a certeza, que era uma das características do período moderno. A possibilidade de ter certeza a respeito de uma coisa. O pós-modernismo esvazia de nós, tira de nós esta segurança a respeito de qualquer afirmação que se apresente como sendo verdadeira. E é por isso que rejeita a possibilidade de uma verdade universal e absoluta, o conceito de um Deus que governa todas as coisas e padrões morais normativos. Esta é uma característica da nossa época. Por isso, pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus com fidelidade, vai se tornando cada vez mais uma tarefa difícil e até mesmo recebida com hostilidade.
Contribuíram e ainda contribuem, mesmo depois das suas mortes, com este pensamento de que não é possível ter certeza a respeito de nada. Pensadores como Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão enormemente influente no século XIX. Uma das citações mais comuns nos seus livros é de que Deus não existe, que Deus está morto. No seu livro sobre verdade e mentira no sentido extranormal, ele diz que a vida repousa sobre uma total ausência de sentido e que não há verdade além da vida humana, uma maneira de dizer que Deus não existe, que nós estamos aqui largados, sozinhos, entregues às nossas próprias noções de moralidade. Então, Friedrich Nietzsche, ele foi um dos grandes pensadores que trouxe a noção de que não existe verdade absoluta e que o homem está entregue à sorte dos seus próprios valores morais. Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, disse que a verdade está no indivíduo, pelo que a sociedade fez dele. Ele era um existencialista e ele acreditava que a experiência humana dá ao homem a condição de afirmar para ele, particularmente, individualmente, o que é a verdade. Ninguém mais tem autoridade para impor qualquer pensamento absoluto, qualquer conceito que seja universal, qualquer padrão moral, além daquele que ele concebe a partir da experiência na própria vida. Michel Foucault, um filósofo e historiador francês do início do século XX, disse que a verdade, para ser verdade, precisa ser livre, totalmente livre, não pode estar vinculada a nenhuma instituição para não gerar formas de condutas. Então, este pensador, Foucault, era aquele que, de uma forma muito influente, disseminou o pensamento de que para afirmar alguma verdade, nós temos que nos desvincular de qualquer instituição, de qualquer grupo, porque esses grupos manipulam as informações para estabelecerem padrões autoritativos. Um dos mais relevantes filósofos recentes na França foi o Jean-François Lyotard. Ele afirmava que a visão pós-moderna requer uma guerra contra o totalitarismo, ou seja, uma luta contra qualquer verdade absoluta. E um dos mais conhecidos pensadores recentes, Jacques Derrida, um argeliano nascido em 1930, o que mais influenciou, inclusive, Judith Butler, aquela famosa teórica a respeito do feminismo. Ela foi profundamente influenciada pelos pensamentos de Jacques Derrida. Jacques Derrida foi o autor do método da desconstrução. Qual que era o método dele? Quando você se depara diante de um texto, você não pode considerar o sentido daquele texto literal. Você vai conceber o sentido a partir de uma desconstrução do texto. E o que você concebe como sentido e significado é o que determina a verdade. Nesse sentido, o pensamento e as intenções dos autores bíblicos não valem nada. O que vale é o entendimento que eu adquiro a partir da desconstrução de significado do próprio texto. Então isso criou uma cultura profundamente, uma cultura social de relativismo. Estes e muitos outros pensadores contribuíram para que a vida social, os valores morais e as crenças religiosas passassem por uma mudança cultural orientada pelo relativismo. E isso resultou em muitos danos que estamos percebendo nos nossos dias. Nós, quando vamos para a literatura, quando vamos para esses pensadores, aí nós entendemos os dias nos quais todos nós estamos vivendo. Aí nós entendemos porque as nossas relações são como são hoje, porque de alguma forma, conscientes ou não, estamos sendo afetados por esses pensamentos. Por exemplo, a marginalização da religião. Cresce o número de pessoas desinteressadas pela igreja. Pensam que podem ser cristãos à parte da igreja, porque elas entendem que a vida delas com Deus, ninguém tem a ver com isso. Então elas vão se marginalizando aos poucos da igreja, porque elas têm a sua própria verdade. Elas se recusam a se manter comprometidas com uma instituição que prega a verdade e que estabelece, pela verdade da Escritura, um padrão normativo. Então, é por isso que cresce o índice de marginalização
da religiosidade. Desapego das instituições, relações impessoais, evitando vínculos afetivos e compromissos. Pessoas estão se tornando cada vez mais impessoais. Convivem, mas para romper o relacionamento não custa nada. As pessoas não sofrem com isso, como antigamente nós sofrimos. Amigos que nós tivemos que nos despedir porque morreram ou porque mudaram de cidade, nós sofrimos. Hoje nós não sofremos mais tanto, porque cresce em nosso meio a cultura da impessoalidade e da ausência de compromisso. Pessoas se casam, se separam, vão em festas, namoram o máximo possível, beijam o máximo possível, têm relações sexuais com o máximo possível de pessoas, mas não tem o menor comprometimento com essas relações, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas nas suas relações. Essa cultura de relativismo que cresce, que se fortalece nos nossos dias, valoriza mais os resultados do que as pessoas. As pessoas são apenas peças de um tabuleiro, são apenas peças manipuláveis, porque o objetivo é, através das pessoas, obter o resultado que se pretende alcançar. Elas são apenas instrumentalizadas. As relações se tornam cada vez mais utilitaristas, muito pouco afetivas. O que ela sente, o que ela pensa, seus dilemas pessoais, suas experiências pessoais, não interessa. O que interessa é o que eu posso obter através dessa pessoa. Desconstrução também dos padrões da família tradicional. É um outro resultado, é um outro fenômeno que cresce nos nossos dias, justamente por causa do relativismo. Eu posso ser quem eu quiser, eu posso estabelecer a família do jeito que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Também, crescente desrespeito às autoridades constituídas e às leis. Nós estamos vivendo dias de extrema polarização no âmbito da política, no âmbito das nossas instituições, no âmbito das leis. As pessoas estão reivindicando uma libertação de qualquer obrigatoriedade e de sujeição e de respeito às autoridades constituídas. E mais, culto à liberdade individual quanto à moral e à vida sexual. Culto a esta liberdade para agir e ser e fazer o que pretendem no âmbito da moralidade e da vida sexual. Todos estes danos sociais são resultado de uma mentalidade relativista, que não enxerga a palavra de Deus, não enxerga as instituições, não enxerga nas autoridades, não enxerga nas leis, nenhuma condição capaz de nos guiar e nos conduzir quanto aos nossos valores. E este relativismo, considerando os distintos contextos, estavam presentes também nos dias de Jesus, e o que nós lemos aqui evidencia exatamente isto. O propósito e nascimento de Jesus foi o de dar testemunho da verdade. Olha o que ele diz no verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Ele nasceu e ele veio ao mundo para quê? Para ser rei. E ele continua, a fim de dar testemunho da verdade. Ele veio como uma autoridade absoluta, incontestável, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem é da verdade reconhece que Jesus é rei e a sua autoridade para estabelecer o que é a verdade. E este foi o ambiente, o contexto no qual Jesus veio, um meio onde cada grupo tinha suas próprias verdades. Os fariseus, por exemplo, criam na ressurreição e nos anjos. Os saduceus não criam nem na ressurreição, nem nos anjos. Os zelotes criam ter o dever de zelar pela lei e impor um regime político, um regime teocrático. Então eles, com base na lei, eles reivindicavam pelo viés político a tentativa de impor um regime teocêntrico. Os essênios, que se isolaram às margens do Mar Morto, eles procuravam abrigar-se nas cavernas de Qumran,
para ali estabelecerem a preservação do que eles julgavam a respeito deles mesmos. Eles se julgavam como sendo a semente da fé pura. Então eles passaram a viver uma vida contemplativa, de meditações a respeito da lei, preservando assim a pureza da religião judaica, porque eles julgavam que a religião judaica na cidade de Jerusalém já estava totalmente comprometida. Então os essênios tinham a sua própria verdade. Os escribas criam possuir o conhecimento final das leis. Ninguém tinha o conhecimento correto, absoluto da lei. Se alguém queria entender a lei, tinha que recorrer aos escribas. E a partir do conhecimento estabelecido pelos escribas, então os fariseus faziam as interpretações. Os herodianos, que era uma seita e também um partido político, acreditavam numa forma de fascismo de Herodes. Eles defendiam politicamente a necessidade de estabelecer de uma forma autoritária o regime que era de Herodes. Eles tinham Herodes como sendo assim o padrão político na época. O próprio Pilatos, sendo romano, acreditava que o imperador César, ele era um Deus, ele era um ser divino. E foi exatamente neste contexto que Pilatos, governador da Judéia, perguntou a Jesus o que era a verdade, mas Jesus ficou em silêncio para se cumprir a profecia que nós encontramos em Isaías 53, verso 7. Por isso que Pilatos perguntou o que é verdade, porque cada grupo afirmava o que era a verdade, havia muitas distinções a respeito da verdade. Também Jesus ele ficou em silêncio, ele não respondeu a pergunta, porque Pilatos, ele não era da verdade. Disse Jesus no verso 37, que quem é da verdade ouve a voz. E Jesus não respondeu a Pilatos o que é a verdade. E ele não respondeu porque Pilatos não era da verdade e não poderia ser convencido. Por isso, mesmo reconhecendo que seu testemunho era verdadeiro, Pilatos reconhece isso, nós vemos nos detalhes de toda a história, este reconhecimento de que o testemunho de Jesus era verdadeiro, tanto que, como nós lemos aqui no próprio texto, no verso 38, Pilatos, ele se voltou para os judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Ele acreditou que Jesus era inocente, pelo testemunho de Jesus. Mas mesmo convencido de que o testemunho de Jesus era o testemunho verdadeiro, preferiu dar crédito à mentira e, como nós lemos lá em Mateus 27, 24, lavou as suas mãos. Jesus estava sendo falsamente acusado pelos judeus. Ele reconhece a verdade de Jesus, afirmando: eu não vejo nele crime algum, eu acredito no testemunho dele. Mas ele preferiu dar crédito à mentira e lavar as suas mãos. Ora, se alguém está diante da verdade, o próprio Jesus, e se recusa a crer, de que adiantariam palavras para convencê-lo? George MacDonald, um poeta e ministro cristão no final do século XX, uma das maiores influências sobre C.S. Lewis e Tolkien, ele diz no seu livro o seguinte: revelar a verdade a quem não a ama é fornecer razões suficientes para uma interpretação errônea. A verdade não necessita ser repetida para que seja verdade ou aceitável. Ela é imutável e ela é absoluta. Ela continua sendo o que é, independente das diversas opiniões a respeito dela. Jesus veio ao mundo para ser rei. E como rei, como autoridade absoluta, ele deu testemunho da verdade. E ele era a própria encarnação da verdade. Independente das variadas opiniões a respeito dele, Jesus continua sendo, como lemos aqui na nossa liturgia, a revelação absoluta da verdade do Pai. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, 5 argumentos que contrariam pela lógica o pensamento daqueles que acreditam em Deus, mas afirmam que a verdade não é absoluta. O budismo, ele possui uma parábola conhecida como o elefante e os cegos. Essa parábola, ela diz o seguinte, que o rei pediu para que trouxessem um elefante e fosse apresentado a este elefante alguns cegos de nascença. Então, quando os cegos de nascença foram colocados diante do elefante, o rei pediu para que um deles tocasse na cauda.
E o que tocou na cauda, o rei perguntou: o que você acha que isso é? Ele disse: uma corda. Aquele que tocou na tromba respondeu que era uma cobra. O que tocou no dorso respondeu que era um muro. E foi assim com todos os demais. O budismo pretendeu dizer com essa parábola que nenhuma pessoa detém a verdade absoluta, apenas concepções parciais e mal interpretadas. Contudo, este relativismo, em primeiro lugar, ele é inconsistente. Por que esta postura, essa condição, ela é inconsistente? Porque nega a existência do erro e do engano. Se todos nós temos uma verdade, então eu não tenho nenhuma condição de julgar o erro, de julgar o engano em ninguém, em nenhuma outra circunstância. É inconsistente, nós teríamos que negar a existência do erro e a existência também do engano. Esse relativismo também é paternalista, porque exerce tolerância cega a tudo e nega qualquer senso de direção. Ele é paternalista, ele aceita tudo. E quem é, dentre os próprios relativistas, os céticos, que aceita tudo? Ninguém aceita tudo, porque nós, como seres morais, tendo a bússola do caráter moral de Deus gravada no nosso coração, todos nós temos noções de certo e errado. E sem essas noções de certo e errado, nós perdemos o rumo e a direção na vida. Então, essa tentativa de relativizar conceitos absolutos, ela é paternalista, porque ela prega um sofisma de que é possível viver de uma maneira sem direção e sem qualquer noção de certo e errado. Essa conduta também, essa afirmação de que eu acredito em Deus, mas a verdade não é absoluta, ela é também contraditória. Ela é contraditória porque quando uma pessoa afirma que não há verdade absoluta, está proferindo para ela mesma uma verdade absoluta, e por si só ela é contraditória. Então, ao afirmar que não há verdade absoluta, a pessoa já está se posicionando a favor de um pensamento que ela considera absoluto, e isto é contraditório. Também, essa afirmação ela é autoritária, pois ao argumentar que a verdade absoluta é um instrumento de controle, os céticos não aplicam essa crítica a si mesmos, apenas aos outros. Quando nós lemos lá Foucault, quando nós lemos lá o Jean-Paul Sartre, Nietzsche, eles lançaram pensamentos que eles consideravam absolutos e tentavam impor isto de uma maneira autoritária. Ora, se eles tentaram desconstruir, como Jacques Derrida, René Descartes, a possibilidade de obtermos um significado absoluto a respeito de um texto, de uma situação, de uma pessoa, por que eles não aplicam esse mesmo conceito a eles mesmos? Porque isso estaria desconstruindo aquilo que eles estavam tentando postular. Então veja que esta condição é uma condição autoritária, porque desconstrói o outro, mas não desconstrói a si mesmo ao lançar um pensamento considerado por eles como sendo absoluto. Além de inconsistente, paternalista, contraditória, autoritária, esta afirmação de que não há verdade absoluta, ela é incoerente, porque ela nega a realidade. Verdades absolutas fazem parte da nossa vida. É por isso que nós nos confiamos aos cuidados de um médico que vai fazer uma cirurgia em nós. É por isso que nós entramos no avião confiando na habilidade e no profissionalismo do piloto. É por isso que nós estamos convencidos de que um dia nós morreremos. Todos nós temos certeza de que um dia nós morreremos. E esta é uma verdade absoluta que não pode ser negada. Todos nós estamos cientes e somos sabedores de que há muitas maldades nas nossas relações. Isso é um fato inegável nas nossas relações. E não pulamos de um prédio, porque também somos guiados pela verdade absoluta de que se nós pularmos, nós não sairemos por aí voando, nós cairemos imediatamente. Verdades absolutas fazem parte do nosso viver, fazem parte da experiência humana, e verdades absolutas não podem ser, portanto, negadas. Eu quero concluir trazendo aqui duas considerações a todos nós. Primeiramente,
A verdade absoluta é aquela que se aplica a todos, enquanto a verdade relativa é aquela que se aplica particularmente a um indivíduo ou apenas a um grupo. Na Bíblia encontramos os dois conceitos. Por exemplo, em Romanos capítulo 14, onde Paulo instrui como lidar com as dietas e a sua relação com a fé, comum na tradição judaica, ele disse que um crê que pode comer de tudo, enquanto o outro pensava que não tinha essa preocupação, não tinha essa restrição. Enquanto ele está tratando isso com os cristãos de Roma, ele está ali abordando os dois conceitos, tanto da verdade relativa, como também da verdade absoluta. Quanto à verdade relativa, ele diz no verso 5 do capítulo 14 de Romanos: cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quanto à verdade absoluta, ele diz no verso 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Então, se um acha que tem que ter uma certa dieta, o outro acha que tem que ter um outro tipo de dieta, cada um tem a sua própria opinião a respeito disso. O que deve nos conduzir? A verdade absoluta de que todos nós, apesar dessas diferenças periféricas, somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E é isso que deve manter a unidade da igreja. O que questionamos é a experiência de afirmar crer em Deus, mas negar a autoridade da verdade absoluta, exposta na sua palavra como norma de fé e padrão moral para todos os cristãos. Uma das razões pelas quais muitos tornam a verdade absoluta relativa é porque desejam crer e se comportar como querem, como livres de qualquer responsabilidade para com Deus, autoridades constituídas, as instituições, as famílias e as leis, e isso seria desastroso. Viver esse nível de relativismo sobre preceitos que são absolutos da palavra de Deus, isso seria desastroso para toda a sociedade. Sabemos que sem padrões de fé e de moral, sem leis e sem justiça, haveria um caos em todos os aspectos, e nos tornaríamos como Israel no final do livro de Juízes, lá no capítulo 21, verso 25, onde nós lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. Por isso, o povo de Israel sofreu tanto, de forma cíclica, neste período, porque cada um achava que poderia agir conforme o seu próprio pensamento. Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, verso 13, que os cristãos foram chamados à liberdade, mas que não devem usar a liberdade para dar ocasião às inclinações pecaminosas da sua natureza. Então, diante disso, quero fazer aqui duas afirmações para todos nós. Primeiramente, consideremos que a palavra de Deus é a autoridade absoluta para definir a nossa fé em Deus e guiar as nossas condutas neste mundo. O salmista diz no Salmo 119, verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra de Deus, ela carrega a autoridade absoluta para definir para nós quem é o Senhor e como nós devemos viver para Ele. Aliás, este é o propósito que nós encontramos nas Escrituras, propósito das Escrituras, de revelar quem é Deus e também o modo como nós devemos viver para Ele. A palavra de Deus tem essa autoridade para nos conduzir, e ela é poderosa para nos salvar e também para nos santificar. Uma das verdades absolutas que nós encontramos nas Escrituras se encontra em Romanos 3, verso 23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e para nos justificar das consequências temporais e eternas dos nossos próprios pecados, Deus nos deu os 10 mandamentos e as demais leis que derivam deles. Deus confiou a Moisés os seus mandamentos, as suas leis, para que, observando essa lei, cumprindo essa lei, todos nós fôssemos justificados. Como todos nós não conseguimos cumprir plenamente a lei de Deus, não conseguimos obedecer plenamente, perfeitamente os mandamentos do Senhor, o que a lei faz? Primeiramente, ela denuncia a nossa condição, a nossa incapacidade.
ela nos acusa diante do reto juiz, porque nós desobedecemos, porque nós violamos, porque nós erramos o alvo, porque não vivemos em conformidade com a justa justiça de Deus, com a perfeita santidade de Deus. Então a lei nos denuncia. E ao mesmo tempo que ela nos denuncia, a lei, segundo aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 24, a lei nos guia àquele que cumpre cabalmente a lei de Deus e que obedeceu plenamente a lei de Deus. Então, uma vez que nós, diante da absoluta autoridade dos conselhos de Deus para nós, nos vemos incapacitados, nós entramos em desespero, mas a lei abre aquela porta, nos mostra a porta pela qual todos nós, passando por ela, somos libertados. E essa porta se chama Jesus. A lei faz isso com todos nós. Existe a verdade absoluta de Deus imposta sobre nós, e nós temos responsabilidade para com ela, nós temos dever para com ela, mas no cumprimento desta missão, todos nós dependemos plenamente da fé na pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele quem cumpre cabalmente a lei de Deus, e é Ele quem intercede por nós. Em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, lemos que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus veio ao mundo, conforme lemos em João capítulo 18, verso 37 aqui da nossa passagem. Ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade e revelar o Pai, texto que nós lemos na nossa liturgia, e assim como nós testemunhamos também em Mateus 11, verso 27, ninguém viu ao Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho deseja revelar. Então, para crer em Deus, nós temos que aceitar a verdade absoluta da palavra de Deus, que dá testemunho da verdade, a verdade a respeito de Deus. Nenhuma concepção a respeito de Deus pode ser estabelecida a parte do testemunho que a Escritura dá. E a Escritura, de uma forma autoritativa, nos dá a confiança de que Jesus Cristo é aquele que unicamente revela o Pai, de maneira que só entendemos o Pai e só compreendemos a Deus e só podemos crer em Deus se olharmos para o testemunho que a Escritura dá a respeito do Filho, a respeito de Jesus Cristo. Ele se apresentou em João capítulo 14, verso 6, como sendo a verdade, a personificação da verdade, a revelação da verdade absoluta, poderosa para nos libertar da condenação do pecado e do engano, poderosa para dar esperança a todos aqueles que estão escravizados pelo engano. Todos aqueles que creem nele são beneficiados por tão grande salvação. Em Hebreus 2, verso 1 nós lemos: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Gostaria de concluir, usando aqui as palavras de Francis Schaeffer, no livro Como Viveremos, na página 189, ele diz o seguinte: a mensagem bíblica é tão verdadeira que demanda um comprometimento com a verdade. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e por aquilo que o teu Espírito faz na comunicação fiel dela, ao nos convencer de tudo aquilo que o Senhor deseja colocar nos nossos corações. Obrigado porque ela é como luz para os nossos pés, é ela quem nos conduz à verdade de que o teu Filho veio ao mundo para morrer em nosso lugar, a fim de termos os nossos pecados perdoados e herdarmos a vida eterna. Nós te louvamos, ó Deus, por quem o teu Filho é e por aquilo que ele fez a nosso favor. E te pedimos, ó Deus, que neste mundo no qual vivemos, onde cada um quer viver o seu próprio caminho, que o Senhor nos livre de cairmos nas ciladas do mundo, nas ciladas do diabo, e manter os nossos pés no caminho da verdade, no caminho de Cristo, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, mas mantendo fitos os nossos olhos naquele que unicamente pode nos reconciliar com o Senhor. Dá-nos essa segurança e essa confiança, ó Pai, e a firmeza necessária para conduzir também a nossa família, segundo os preceitos da Tua Santa Palavra.
Nós oramos por isto, te bendizemos por tudo que já tem feito a nosso favor, em nome de Jesus. Amém.